Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus em nome de Jesus. Glorifica aí, porque hoje esse é o dia que o Senhor fez. Então, vamos nos alegrar nele em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para a palavra aqui, irmãos? Deus, em todo o tempo, é fiel nas nossas vidas e Ele tem direção para nos dar. Queria trazer, em nome de Jesus, para nós lermos aqui hoje, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, tá? Vamos falar da história do Naamã. Eu vou pegar da metade da história aqui, tá bom? Vamos ler aqui. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo, te lava-te 7 vezes, ficará purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, olha só, essa daqui é uma mensagem muito conhecida. Naamã, né, descer, e a gente ouviu várias vezes já ouvimos, né, por muitas vezes essa mensagem. Irmãos, o que que nós precisamos entender e o que Deus tem para a nossa vida em relação a isso? Meu irmão, muitas vezes, o que que acontece aqui? Naamã, ele viajou um certo tempo até chegar em Israel, até chegar na casa do profeta, até as coisas é, se acertarem, né? Porque um rei manda a carta para o outro rei, e aí o rei pensa que é ele que vai curar, e na verdade, né, a menina que deu a orientação para Naamã era empregada lá, né? Na verdade era escrava. Então, ela deu a orientação e as coisas aconteceram. Quando Naamã chega lá, ele já chegou com a ideia formada das coisas, de como ia acontecer, de como ia ser. Então, quando o profeta fala para ele assim, ó, lava-te 7 vezes no Jordão, ele ficou indignado. Você vê que um dos servos dele fala assim, olha, meu pai, se ele te pedisse uma coisa grande, você não ia fazer? Então, o que que nós precisamos entender? Muitas vezes, irmãos, nós formamos na nossa mente, na nossa ideia de como vai acontecer as coisas, de como vai acontecer o milagre, a bênção. Então, nós estamos há algum tempo clamando, há algum tempo buscando por algo, e Deus, né, e as coisas acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. E aí, nós nos vemos em uma situação que você fala assim, puxa, e agora? Como é que eu faço? Ah, não, você vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E logo ele se indignou, porque ele tem um versículo que eu pulei aqui, e ele fala assim, ó, eu pensei que o profeta ia chegar, colocar a mão em mim e me curar e pôr a mão em tu, né? E acontecer, irmãos, olha só, Deus é fiel na nossa vida e nós precisamos seguir a direção que Ele está nos dando. Olha só, Deus é fiel, não é? Ele pode curar a sua vida, a minha vida, usando a vida de um médico. Não é verdade? Ele pode fazer isso, nos levar
por esse caminho. Ele pode nos levar por outro caminho. Qual é o outro caminho? Ele nos curar de maneira direta. Ele usar o poder dele e nos curar de maneira direta. Isso pode acontecer também? Claro que pode acontecer. Não vamos limitar o poder de Deus. Mas o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos obedecer àquilo que Deus está nos propondo. Olha só. Primeira coisa que Deus é fiel na nossa vida é que, além da cura da lepra que o Naamã precisava, ele precisava aprender outra coisa, ele precisava ser curado em outra área na vida dele, em obedecer, em seguir o que ele em obedecer e acreditar naquilo que estava acontecendo. Muitas vezes nós queremos um milagre, nós queremos uma bênção, mas para chegar nesse milagre, para chegar nessa bênção, Deus vai curar outras coisas na nossa vida primeiro, para que nós chegamos lá. Primeira coisa que ele aprendeu a descer, a obedecer. Claro, desceu e mergulhou. Desceu porque era um rio, irmão. Senão ele tinha que subir, né? A gente usa esse termo como um sinal de que ele tinha que se humilhar, obedecer à vontade de Deus. Sim, é válido, mas o que nós precisamos entender é seguir o caminho que Deus está nos propondo. Por quê? O servo dele chegou assim, ó, falou assim para ele, ó, meu pai, se ele não te pedisse uma coisa grande, você não ia fazer? Se ele te pedisse uma coisa, você não ia fazer, quanto mais desce e mergulha no Rio Jordão. Irmãos, tem até uma história do Rio Jordão, né? O Josué passou ali pelo Rio Jordão, o profeta Elias dividiu as águas ali também. Irmãos, olha só, nós precisamos entender que a bênção está no obedecer. O milagre está no obedecer, em seguir a orientação de Deus. Segue a orientação que Deus está te dando. Ele está te inclinando para um lado, vai para esse lado, meu irmão. Ele está te inclinando para o outro, vai para o outro lado. Eu não posso falar para você, vá para a direita, vá para a esquerda, né? Nós temos opiniões e com as nossas opiniões Deus vai confirmando as coisas na nossa vida. Mas o que nós precisamos entender? Ele está te inclinando para o lado, vai para o lado. Ele andou tanto tempo na Naamã, andou tanto tempo que ele chegou lá e ele falou assim, puxa, eu pensei que ele ia fazer alguma outra coisa, agir de outro jeito. Irmão, não tente sugestionar a Deus, não tente ensinar a Deus como trabalhar. Muitas vezes eu e você queremos que isso daí muito a gente gosta de fazer isso muito na vida dos outros, né? A gente gosta de ensinar Deus a trabalhar na vida de alguém, a falar, Deus, faça isso na vida de fulano, faça aquilo, faça de tal jeito, Senhor. Irmão, Deus tem o caminho dele para nos dar um milagre, para nos abençoar, mas o que nós precisamos entender? Não jogue fora o seu tempo, o seu investimento que você tem com Deus, porque o Naamã saiu da casa dele crendo naquilo que a menina que era serva da esposa dele falou. Chegou no meio do caminho, até chegar lá, ele perdeu, quase que ia perdendo a bênção se não tivesse alguém do lado dele para dar uma ideia boa. Ele já estava quase perdendo a bênção, por quê? Porque ele ia voltar para a casa dele sem um milagre. Então, durante o caminho do milagre, vai até o fim. Ele saiu bem, porque a menina deu orientação para ele e ele foi lá. Chegou lá, né? Algumas coisas estavam fora de mão, algumas coisas não estavam, algumas informações não estavam se cruzando, até que o Eliseu se apresentou lá, ó, deixa ele vir. Quando ele chegou lá, Deus curou muito mais do que ele precisava. O que nós precisamos entender? Deus quer curar muito mais do que nós precisamos, mas segue a orientação que ele está te dando em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso,
abre nesta hora o nosso entendimento, papai. Eu clamo a ti da tua graça, papai. Eu clamo a ti da tua presença e da tua misericórdia. Abre, papai, o nosso entendimento. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a ti nesta hora. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Pai. Oh, Deus, para obedecer aquilo que o Senhor tem nos proposto. Meu Deus, em nome de Jesus, se é para descer, se é para subir, Pai, mas que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado. Não nos deixe, Pai, jogar fora o tempo que nós estamos na tua presença, o tempo que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, mas nos dá, papai, a direção e a obediência à tua palavra, a obediência ao teu querer. Papai, muitas vezes, meu Deus, nós queremos ensinar o Senhor como deve trabalhar, como deve fazer, papai. Nós reconhecemos, meu Pai, a grandeza está em Ti, não em nós, e nos perdoa quanto a isso, meu Pai. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento para ouvir e entender e obedecer à Tua voz e viver o milagre que o Senhor conquistou na cruz para nós, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.